internauta já sabe que a TV Brasil Central está fazendo uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Quem participa hoje aqui no TBC2 é a candidata do PL, o Partido Liberal, doutora Cristina. As datas das entrevistas foram definidas por sorteio. A candidata terá 15 minutos para ser sabatinada, sendo o último minuto para as considerações finais. Boa noite, candidata, seja bem-vinda. Boa noite, Danusa. Boa noite a todos os telespectadores. Passa a contar a partir de agora. A senhora é vereadora de segundo mandato, por que quer ser prefeita de Goiânia? Bem, eu me preparei já há 4 anos para esse projeto, para apresentar um projeto para a cidade de Goiânia, para as pessoas que moram em Goiânia, de executivo, porque eu sou contra reeleições. Eu acho que qualquer cargo eletivo no Brasil deveria ser permitidos apenas 2 mandatos, sejam consecutivos, sejam alternados. Por isso, me preparei e me sinto pronta para administrar Goiânia. Seja bem-vinda, candidata ao TBC2. Nós sabemos que no início da sua candidatura nós tivemos aí uma pequena confusão. A senhora continua no Partido Liberal? Sim, boa noite, Guilherme. Boa noite. Continuo no Partido Liberal, não há janela partidária, nós temos um regramento eleitoral no Brasil e a minha dificuldade foi com os dirigentes do partido aqui em Goiás, né? Isso não significa que é um direcionamento do partido como um todo, né? Seguimos na disputa pelo PL e a solução vai vir depois, né? Segue ou sai, isso aí é para depois. A senhora registrou uma candidatura de forma individual e ela foi revogada, depois a senhora entrou com recurso. Como é que está a candidatura agora lá no TRE? Bem, a convenção partidária ela é o fundamento para a escolha das candidaturas dentro de qualquer processo democrático de direito. Eu fui aclamada, fui convencionada e no outro dia o partido fraudou a ata e decidiu mudar a regra do jogo. Então, diante dos documentos filmográficos, fotográficos que me aclamaram, nós entramos na justiça e pela primeira vez no Brasil, diante da omissão do partido em indicar o vice, já que o nosso vice renunciou para ser candidato a vereador, a Justiça Eleitoral me confere o direito de indicar o vice. Hoje temos o vice, Sadala Jorge, e estamos na disputa, estamos na urna, aí à disposição da população no dia 15 de novembro. Muito bem, essa situação não pode gerar um receio no eleitor? Você acha que isso, na verdade, é mais para mostrar que mesmo o partido não querendo, a senhora continua aclamada? Gerou, sim, Guilherme, muita dúvida, né? O eleitorado, nossa, você é minha candidata, mas aí você deixou de ser porque você saiu do processo. Então, hoje já está claro para a população, nós conseguimos, tanto através do horário eleitoral obrigatório no rádio e na TV, como nas redes sociais, esclarecer essa dúvida. Hoje a população já não tem mais essa dúvida e nós temos recebido muita declaração, vídeos, declarações por áudio, declarações escritas, e estamos na disputa crescendo nessas últimas horas. Doutora Cristina, vamos falar de Goiânia. A cidade está praticamente parada em obras, o trânsito está terrível. As obras que não derem tempo de serem terminadas este ano, e a senhora, caso eleita, a senhora tem a projeção de continuá-las, de terminá-las? Com certeza, a obra parada é dinheiro parado, é dinheiro público enterrado. Todas as obras terão que ser finalizadas, independente de o crédito ser para a gestão tal, X, Z, Y, isso é bobagem. O que importa é finalizar a obra e colocar essa obra para servir as pessoas. E isso, para mim, é fundamental, especialmente nas áreas da educação e saúde. Nós temos 5 grandes unidades de saúde fechadas hoje em obras, e 2 menores, e temos várias unidades da educação, CIMEIs, isso é inadmissível. Então, elas serão terminadas, como também as obras estruturais, como a Leste-Oeste e o BRT. Muito bem, falando de obras ainda, é importante falar da infraestrutura da nossa cidade. Num período como esse, as chuvas trazem muitos problemas, dentre eles algumas regiões alagadas, muitos buracos no asfalto aparecendo e, é claro, um problema com o escoamento da água da chuva. Como a senhora pretende proceder para resolver esse problema? Pretendemos utilizar a força do Serviço Público Municipal, especialmente que está dentro da AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente. A AMA tem funcionários de altíssima qualidade, mas eles são subjugados durante as administrações. Nós temos relatórios contundentes mostrando aonde estão os problemas, são 21 pontos de alagamento grave em Goiânia, aonde eles estão e como resolvê-los. Só que não há vontade política. No meu governo haverá vontade política em trazer a solução de fato e
usufruindo dessa mão de obra que é efetiva do município de Goiânia, que são cabeças pensantes e que trazem soluções definitivas. Essas pessoas estarão à frente da administração junto com a doutora Cristina. Na educação, a gente sabe que a prefeitura é responsável pela educação básica, né? Como que a senhora pretende acabar com as filas, crianças que esperam por vagas em creches, em CMEs, e também no plano da senhora, a senhora fala muito de educação inclusiva. Explica pra gente. Bem, lugar de criança não é na fila de espera, é dentro da sala de aula. O que nós pretendemos? Finalizar as obras dos CIMEIs que estão paralisadas e ampliar as vagas através da nossa rede de conveniadas. Nós temos uma rede que antigamente era chamada de creches, né, que são conduzidas aí por diversas entidades religiosas e também a organização da sociedade civil. Nós pretendemos ampliar essas vagas e estabelecer uma parceria com o Sistema S, que até hoje não é usada no sistema público municipal e que tem uma expertise impressionante, com destaque aí internacional, como foi as crianças do chiclete com pimenta, uma experiência aqui de Goiânia. Então, nós pretendemos ampliar o convênio com as já estabelecidas e iniciar com o Sistema S, que nunca foi feito em Goiânia. Doutora Cristina, no seu projeto, a senhora propõe algo muito bom para a nossa cidade, que é a criação de um hospital municipal. Agora, o questionamento do eleitor é se em 4 anos existe tempo hábil e dinheiro para a construção desse hospital. Guilherme, e eu também quero finalizar a resposta da Danusa, a inclusão é fundamental, seja ela no acesso material, seja ela no acesso humano, né? Nós pretendemos instituir o ensino de Libras e também a audiodescrição para as pessoas cegas e acessibilidade para os cadeirantes ou de baixa mobilidade. Em relação ao hospital, o hospital seria um hospital itinerante, né? Nós temos condições de fazer isso com muita rapidez, basta vontade política, isso não é uma criação minha, o que é bom se copia também, nós vivenciamos essa experiência em São Paulo, com um hospital itinerante e que conseguiu solucionar tanto as cirurgias eletivas, né, quanto os exames diagnósticos, principalmente exames de imagem, como ultrassom, ressonância magnética, que é um problema. Tem pessoas que esperam há 4 anos na fila. Isso será resolvido na nossa gestão e, mais importante, com o dinheiro do SUS, que é suficiente para resolver o problema. Em alguns países da Europa já tem uma segunda onda aí de coronavírus, já decretaram até lockdown. Tomara que não aconteça, mas caso chegue essa nova onda aqui para Goiânia e a senhora seja eleita prefeita, como que a senhora deve proceder diante de novas possibilidades de fechamento de comércio e de atividades? Bem, nós temos 2 pontos que são fundamentais nessa pandemia. Um é a economia e o outro é a saúde das pessoas. Para resolver a economia, sentar com o setor produtivo e buscar soluções. O setor produtivo se organizou de maneira muito rápida e eficaz, o que não aconteceu com o setor público. Por exemplo, uma coisa simples, instalar pia na entrada das unidades de saúde. Tem unidades de saúde em Goiânia que você atravessa a unidade inteira para conseguir lavar as mãos, que é coisa básica para a prevenção da transmissão do coronavírus. Então, resolver os problemas da saúde com o setor produtivo também e resolver os problemas e o diálogo com a população. Há que se ter consciência, nós precisamos usar máscara de maneira eficaz, lavar as mãos constantemente, evitar o contato muito próximo e evitar as aglomerações. E isso se faz, Danusa, construindo campanhas, construindo diálogo, mostrando números e não politizando essa questão, mas sim trazendo a ciência, especialmente a prevenção, para garantir vidas. Vidas são mais importantes do que eleição, ou aquele mandato, ou aquela gestão. As pessoas precisam entender que o projeto tem que ser de continuidade de vida e vida em plenitude. Bem, doutora Cristina, nós sabemos que o voto ele acontece também por identificação de ideais e pessoais. Nesse momento, muitas mulheres estão querendo saber se existem propostas especiais para mulheres. Guilherme, o maior parte do nosso plano é dedicado às mulheres. Por quê? Porque as mulheres hoje são maioria e as mulheres hoje chefiam a maioria das famílias brasileiras que são monoparentais. Só tem o pai ou a mãe à frente da família. E isso são dados estatísticos. Então, nós precisamos de
um planejamento, que a cidade traga políticas públicas que, de fato, abra vaga de emprego para mulheres, qualifique essa mão de obra, dê condições a essas mulheres de criar suas crianças, a sua família, que muitas vezes elas estão sozinhas, que nós precisamos de saúde e atenção na educação para que essas mães possam trabalhar com tranquilidade. E, é claro, também ampliar aí as vagas dentro da Casa da Mulher Brasileira, que é uma das poucas capitais que possui a Casa da Mulher Brasileira. A gente precisa ampliar, dando condições às mulheres que sofrem violência de qualquer natureza dentro de casa, para que elas possam reconstruir a sua vida e que não é só a violência contra ela, a violência familiar, né? Eu sou vítima, sou sobrevivente de violência doméstica e isso afetou a minha família inteira, né? 2 dos meus irmãos deram pele, meu pai vendeu uma fazenda de porteira fechada, enfim, há um prejuízo emocional, financeiro e psicológico para toda a família e nós precisamos construir famílias saudáveis, famílias onde impere o amor e a harmonia. Vamos falar de transporte público? As reclamações são antigas, ônibus lotados, terminais, ponto de ônibus sem abrigo. Quais as propostas para melhorar a vida do goianiense que depende desse tipo de transporte? Bem, eu venho falando desde o início, o transporte público tem que ter investimento público, ele tem que ser assumido pelo poder público. Os equipamentos, como as paradas de ônibus e os terminais, eles são de propriedade pública, eles precisam de investimento. Nós pretendemos criar um consórcio com a região metropolitana, que é composta por 21 municípios, dentro do seu teto de arrecadação, todos esses 21 participarão do consórcio para que a gente, de fato, tenha investimento que garanta a qualidade do transporte público. E as gratuidades, né, Danusa? É fácil você conceder alguma coisa, é o famoso fez a festa com o chapéu do outro, né? Eu preciso garantir, carimbar dinheiro. Eu vou conceder uma gratuidade que é legítima, é necessária, mas da onde vem esse recurso? Eu não posso penalizar todos os usuários do transporte público para conceder um bem para outro alguém. Eu, como pessoa pública, administrando Goiânia, prefeita de Goiânia, eu vou ter que carimbar esse dinheiro para que o transporte seja de qualidade e digno, né? Seja ele gratuito ou pago. Muito bem, eu sei que a pergunta tange de uma maneira ampla, mas nós queremos saber qual o seu foco de ação para gerar renda e emprego para o goianiense. Bem, o foco de ação são as pessoas, né? O ser humano. Qual é o talento das pessoas? Como que eu vou investir nessas pessoas? E eu preciso fazer parceria com o setor privado. Não há como funcionar hoje a máquina pública sem esse diálogo e essas parcerias. O Sistema S pode nos ajudar muito, a Federação da Indústria e do Comércio pode ajudar muito a administrar e as organizações da sociedade civil, os conselhos, as autarquias profissionais, CAL, CREFITO, CRM, CRF, né? Enfim, nós precisamos estabelecer parcerias para que a gente possa atender a nossa comunidade de maneira adequada. E também com as instituições religiosas. Várias têm projetos de atendimento à nossa população, tanto no que diz respeito à qualificação da mão de obra, como a abertura de primeiro emprego, e muitas vezes elas são ignoradas pelo poder público. Na nossa gestão, o diálogo fará parte do dia a dia da administração, e essas parcerias serão estabelecidas com o setor produtivo e a organização da sociedade civil. Rapidamente, que nosso tempo está acabando, a senhora fala de cabides de emprego e de valorizar o servidor que trabalha realmente. De que forma? Bem, nós temos uma mão de obra qualificadíssima em Goiânia, que muitas vezes é colocada numa sala para fazer um serviço que qualquer pessoa que está iniciando a carreira como um estagiário poderia fazer. E esse é o fatiamento da administração pública de interesse partidário. Então, eu dou uma secretaria para cada partido e fica esse Frankenstein aí, a múmia sem pé nem cabeça administrando a cidade. Então, nós precisamos, de fato, colocar pessoas técnicas com qualificação. Com indicação política, isso não há problema, é legítimo dentro de uma democracia, mas pessoas que tenham um interesse comum e administrem para a cidade, para as pessoas, e não para o seu interesse pessoal e para o seu partido. E valorizar aqueles que já estão, os concursados, os efetivos? Sempre, sempre valorização do serviço público. Quem acompanha minha trajetória, minha jornada política sabe. 1 minuto para as considerações finais. Bem, concurso público nós iremos abrir em várias áreas do setor público municipal, isso é fundamental. Valorização da carreira, plano de cargos e salários e valorizar
a pessoa, o ser humano. A cidade, ela só existe porque existe gente. Há muito tempo essa gente foi esquecida. Nós pretendemos trazer esperança para as pessoas, esperançar o nosso futuro, trazer mais amor nas relações, sejam pessoais, sejam com a cidade. Renasce a Esperança, Sadala Jorge, doutora Cristina, 22. Também pedindo voto aí pela inclusão. Vote 22. Essa é a linguagem em Libras para as pessoas que não podem nos escutar, mas podem nos enxergar. Então, vote a Esperança, nos pesquisem pelas redes sociais e, se acreditarem, estamos à disposição no dia 15, na urna 22. Tá certo. Conversamos aqui com a candidata doutora Cristina do PL, candidata à Prefeitura de Goiânia. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Danusa, Guilherme, todos os telespectadores e quem nos acompanha pelas redes sociais também. Vote certo, vote bem. Muito obrigado, candidata. Boa noite. Boa noite.